Olá pessoal, saudações a todos vocês. Prontos aqui para mais uma aula, né? Aula de cefaleias. Então preparem-se, né? Prestem bastante atenção no que for aqui falado, de tal forma que vocês extraiam o máximo de conhecimento, tá bom? Vamos falar então sobre as principais cefaleias que nós vamos nos deparar. E não é uma aula para neurologista especificamente, é uma aula para graduação geral. Então eu procurei usar a didática de tal forma que todos possam tirar proveito. Afinal, sendo neurologista ou não, você vai se deparar com pacientes com cefaleia, tá bom? Então vamos lá? Vamos em frente? Perfeito. Vamos começar com um caso clínico, né? JMA, 36 anos, feminina, né? Bancária. Refere que há 3 anos vem apresentando episódios de cefaleia holocraniana, ou seja, dói a cabeça inteira. Essas dores se manifestam de 2 a 3 dias por semana, então uma frequência considerável, com duração de algumas horas até 2 dias. Veja, importante. Sente um aperto ao redor da cabeça, de fraca a moderada intensidade, não interrompe as atividades da paciente, ou seja, ela tem uma frequência importante de dor, mas ela consegue fazer as atividades do dia a dia. Nega náuseas, nega fotofobia, porém refere fonofobia, um dado importante. Fonofobia durante a cefaleia. O que isso quer dizer? É uma aversão ao barulho, né? A cefaleia, na maioria das vezes, se inicia no final da manhã, ocorrendo piora no final do dia. Refere também dor em peso na região da nuca durante os episódios de dor. Faz uso de dipirona por via oral em todos os episódios de cefaleia. Olha isso. Dipirona em todos os episódios. 3 vezes na semana, você começa a ter um abuso de analgésicos, né? E apresenta melhora. Não tem náusea, não tem vômito. Vocês conseguem me dizer, sem titubear, essa é uma cefaleia clássica, mas sem titubear, qual o diagnóstico? Que tipo de cefaleia é essa? É uma cefaleia em salvas? É uma cefaleia tensional? É uma enxaqueca isso? Olha, ela tem fonofobia. Será que isso é enxaqueca? Ela faz abuso de analgésico. Ela tem também uma dor em peso, né? Foi peso que ela colocou? Dor em peso na região da nuca. Então, que tipo de dor de cabeça é essa? Vamos pensando, no final da aula a gente responde, tá? Um outro caso. DAS, 21 anos, feminina costureira. Há 4 anos, iniciou com episódio de cefaleia pulsátil. Frontotemporal à direita, então é de um lado, né? Mais caracteristicamente. Forte intensidade. Aparecimento semanal, com duração de até 2 dias, acompanhada de náuseas e vômitos. Então, diferentemente da paciente anterior, aqui nós temos cefaleia pulsátil. Naquele outro caso, era uma cefaleia em aperto. Aqui ela é mais bem localizada, né? Frontotemporal à direita. No caso anterior, ela era holocraniana. Aqui tem forte intensidade. E lá era fraca, moderada intensidade. Aparecimento aqui semanal, que dura até 2 dias, né? Lá ela tinha 2 a 3 dias de dor. Aqui tem náusea e vômito. Lá não tinha náusea nem vômito. Vamos adiante. Durante as crises de dor, precisa de repouso em quarto escuro. Refere que antes do aparecimento da cefaleia apresenta bolas e riscos coloridos no campo visual, com duração de aproximadamente 20 minutos. Então, olha isso. Nós chamamos de escotomas visuais, né? São pontos luminosos, às vezes figuras um pouco mais complexas, mas que aparecem antes da dor de cabeça, nesse caso, com duração de 20 minutos. Outras vezes, tem escurecimento da parte da visão lateral, com igual duração.
Então são sintomas negativos, né? Tem uma perda visual lateralmente, que também dura 20 minutos. E segue-se então a cefaleia. Então percebam, nesse caso dessa jovem, você tem uma dor de cabeça que tem mais impacto do que o caso anterior. Além dos sintomas, você tem algo que antecede a dor. Nós chamamos isso de aura, né? Então, um caso bastante típico das dores de um tipo de dor de cabeça, melhor dizendo, que vocês vão encontrar com frequência no pronto-socorro. Vamos adiante, vamos para outro caso, depois a gente volta nesse aí, ok? Aqui nós temos um homem de 40 anos, motorista. Olha a história dele. Há 5 anos ele apresenta episódios de dor na região frontal e orbital esquerda. Então, novamente, uma dor específica, com uma localização pontual ali, né? Região frontal e orbital esquerda, de muito forte intensidade. Sente como uma faca penetrando no olho, com duração de aproximadamente 1 hora. Não melhora com analgésico. Imagina o desespero. 1 hora de dor de muito forte intensidade, como se uma faca estivesse entrando no olho. Não melhora com analgésico, não melhora com repouso. Nega náusea, nega fotofobia, nega fonofobia. Refere que do mesmo lado da dor apresenta olho vermelho. Olha só, sinais importantes, hein? No mesmo lado da dor ele tem olho vermelho, ou seja, hiperemia ocular, lacrimejamento e rinorreia, de um lado só. Que entidade estranha essa daí, né? Relata também que em algumas ocasiões acorda no meio da noite com esta dor. Permanece até 3 meses com episódios dolorosos, quase diários, apresentando então períodos longos de melhora de até 2 anos. Exame físico e neurológico normais. Então, uma dor de muito forte intensidade, com localização específica, acompanhado de alguns sintomas, né, autonômicos, e você tem períodos de remissão que são razoavelmente longos, até 2 anos. Que dor é essa, hein? Nós aqui temos, nesses 3 casos clínicos, os 3 principais tipos de cefaleias primárias que vocês vão se deparar. Eu aqui na nossa aula classifiquei as cefaleias de uma forma didática como cefaleias primárias e cefaleias secundárias. Poderia ter colocado de outra forma, poderia ter colocado cefaleia aguda e cefaleia crônica, mas por uma questão de aprendizado eu achei mais proveitoso dividir assim, tá bom? Então vamos dar um embasamento teórico a vocês de tal forma que no final vocês respondam as perguntas de uma forma mais tranquila, né? Sem tanto sofrimento, beleza? Vamos lá. As cefaleias, por que esse é um tema importante? Porque você vai ter 90% da população em determinada fase da vida vai ter cefaleia. De todo o pool de pessoas com cefaleia, 25% tem crises incapacitantes. Então isso daí vai evidenciar que as pessoas vão faltar ao trabalho, vai ter uma perda econômica, piora a qualidade de vida. Muitas vezes essa crise incapacitante vai deixar a pessoa na cama, com muita dor, com sofrimento extremo, e nós vamos poder ajudar essas pessoas. 4% apresenta cefaleia crônica diária. Imagina, do pool de pacientes com dor de cabeça, 4% deles tem dor todo dia. E, a depender do caso, isso se torna bastante incapacitante, né? Fica bastante difícil exercer as atividades de vida diária. Então, estamos falando de uma doença muito comum. 90% da população, você que está me ouvindo, certamente já teve dor de cabeça, né? Eu, como neurologista, eu também tenho enxaqueca, você acredita? É o fim do mundo mesmo, né? O neurologista com enxaqueca. Mas aí, no meu caso, eu tenho uma dor
que não é tão frequente, né? Quem sabe um episódio por mês, 2 episódios por mês, e tem a ver com as atividades de vida diária. Mas o fato é que vocês vão se deparar independente das especialidades. Vão fazer um plantão no pronto-socorro, vai ter gente lá que vai chegar com dor de cabeça. Ah, não, doutor Edson, eu não quero mexer com isso. Não quero mexer com isso, vou fazer PSF. Ok, o paciente vai ter dor de cabeça, ele vai te procurar. Não tem jeito. Ah, não, eu sou pediatria. Meus amigos, existem várias dores de cabeça que acometem crianças. Então, não tem como fugir. A questão é vocês terem um bom embasamento teórico, um bom conhecimento, de tal forma a fechar o diagnóstico e instituir o tratamento, ok? Muito bem. Como eu mencionei a vocês, nós temos alguns tipos de classificação das cefaleias, mas o escopo dessa aula nós vamos manter cefaleia primária e cefaleia secundária. A cefaleia primária, a dor é o próprio problema, é a própria doença, e a cefaleia secundária, existe alguma coisa causando essa dor. E aí a gente tem que investigar para ver o que é. Atentos aí, principalmente nas cefaleias secundárias, para os sinais de alarme, né? Para os red flags. Por que isso aqui é importante? É necessário investigar pessoas com sinais de alarme, visto que em algumas situações você pode estar diante de uma doença bastante grave, né? Como meningite, como uma neoplasia do sistema nervoso central, ou algum outro tipo de encefalite, né? As encefalites fúngicas, encefalites virais. Você pode ter doenças vasculíticas, né? As vasculites do sistema nervoso central. Então, fiquem atentos para os sinais de alarme. Quais são eles? Quando o paciente tem um aumento da frequência e intensidade da dor. É comum o paciente já ter apresentado dor em outros momentos, mas de um tempo para cá, essa dor está mais forte e ela está mais frequente. Opa, ligue o sinal de alerta, porque pode ser algo mais grave. Quando existe uma associação com vertigem ou incoordenação, é possível que essa dor não esteja sozinha, né? Muito provavelmente aqui deve ter alguma lesão em território posterior, quem sabe ali no cerebelo, né? Ou nas suas vias, que estejam causando o problema de dor. Será que ele tem aumento de pressão intracraniana? Será que existe uma lesão cerebrovascular? Será que é um processo expansivo? Então, dor de cabeça associada à vertigem, associada à incoordenação, dismetria, diacodocinesia, você tem que investigar. Quando piora com manobra de Valsalva, isso denota um aumento da pressão intracraniana. Então, as cefaleias primárias não aumentam a pressão intracraniana, né? Quando acordam o paciente, quando as cefaleias acordam o doente, o mais comum é que nas cefaleias primárias isso não aconteça. Portanto, se a cefaleia acorda o doente, você precisa investigar. Início recente em maiores que 50 anos. Então, as cefaleias primárias, elas geralmente acometem uma pessoa na idade jovem a adulta, né? Não é comum que a cefaleia primária ela comece após os 50 anos. Por essa razão, você precisa investigar com o exame de imagem e também com exames laboratoriais. E, obviamente, os imunosdeprimidos, né? Pacientes com câncer, né? Com neoplasia, pacientes com SIDA, com HIV positivo, precisam ter uma investigação pensando nas doenças oportunistas e pensando também nos processos neoplásicos, ok? Então, fiquem atentos a esse slide para a prova e principalmente para a vida, atentos para os sinais de alarme. Vamos começar com a enxaqueca, né? Então, estamos agora em cefaleias primárias e nós vamos falar sobre o tipo de dor de cabeça primária que mais leva o paciente ao pronto-socorro. É o tipo mais comum? Não é o tipo mais comum. Porém, é o tipo que mais leva o doente a procurar ajuda,
porque é uma dor de cabeça de moderada a forte intensidade. Então vamos usar aqui o termo migrânia ou enxaqueca. Muitas vezes no meio científico nós usamos o termo migrânia, né? Cefaleia migranosa ou migrânia, porém o termo popular é enxaqueca. Se você fala enxaqueca também entre neurologistas, você vai ser bem entendido e não há problemas com isso, tá? Então é a causa mais comum de cefaleia incapacitante e geralmente a frequência é de 3 homens, aliás, 3 mulheres, melhor dizendo, tá? 3 mulheres para cada homem. 18% das mulheres têm migrânia. 6% dos homens, uma porcentagem bem menor, porém significativa, tem migrânia, tá? Eu me encaixo nesses 6% aí. Qual que é a patogênese da migrânia? Hoje em dia nós entendemos que existe uma ativação das fibras sensitivas trigeminais em última análise, né? E como que você tem isso? Ocorre uma sensibilização das terminações nervosas perivasculares, existe uma liberação de neuropeptídeos. Hoje em dia o neuropeptídeo da vez é o CGRP, né? Mas não somente ele, você tem o aumento do neuropeptídeo Y, da orexina A e B, mas fixem no CGRP, que isso é uma coisa nova. Inclusive existem medicamentos que estão sendo estudados contra o CGRP, tamanha a importância desse neuropeptídeo na cascata da dor. Então, para isso nós temos o estudo dos GEPANs, né, e companhia, mas na prática clínica ainda não temos um tratamento com isso especificamente. Mas fiquem atentos que é possível que dentro de pouco tempo a gente já tenha um arsenal terapêutico maior agindo exatamente em relação a esse neuropeptídeo CGRP, tá? Então existe essa liberação de neuropeptídeos, uma inflamação neurogênica e a ativação das fibras sensitivas trigeminais. Então o centro ali da situação, né, a cereja do bolo aqui, parece ser a ativação das fibras sensitivas trigeminais. É a partir dali que tudo começa a se perpetuar. É que essa cadeia da dor não se esgota, ok? E a gente tem alguns critérios diagnósticos para a enxaqueca, para a migrânia. Já que você entendeu a sua epidemiologia, você já tem alguns dados importantes sobre a fisiopatologia. Vamos fechar o diagnóstico, né? Embora a fisiopatologia ainda não seja totalmente clara, nós estamos progredindo quanto a isso, mas nesse momento atual já está mais clara do que esteve há alguns anos, tá? Como que você fecha o diagnóstico de migrânia? Você tem que responder, preencher alguns pré-requisitos, tá? O critério A, é preciso ter pelo menos 5 crises. Então, é necessário ter uma quantidade mínima de crises para fechar o diagnóstico de enxaqueca. A duração, de 4 horas até 72 horas se não tratada. Há relatos de dores que perduraram até por mais tempo. Critério C. Nesses critérios C, você precisa ter 2 desses 4 que eu apresentei. É uma localização unilateral, o caráter da dor pulsátil, a intensidade moderada a grave e em vigência da dor existe o agravo pela atividade física, tá? Então, migrânia é sempre unilateral? Não é. Na maioria das vezes ela é unilateral, mas nem sempre é unilateral. Por quê? Você precisa preencher 2 critérios C. Então não precisa obrigatoriamente ser unilateral. Às vezes ela vai ser uma dor moderada a grave, agravada pela atividade física, porém não tem o caráter pulsátil, pode ser em aperto. Não é comum, mas acontece. E às vezes não é unilateral, tá? Então só fixem isso para não se confundirem. Nem tudo o paciente vai dizer como está no livro, como está no critério.
É preciso ter discernimento, sabedoria ali para poder identificar o sintoma e fechar o diagnóstico. Critérios B. O paciente vai ter náusea e ou vômitos, ou fonofobia e fotofobia. Na verdade, dos critérios D, ele precisa ter um deles. Náusea ou vômitos, fonofobia e fotofobia, tá? Então, na enxaqueca, o que acontece é fonofobia, aversão ao som, e fotofobia, aversão à luz. E aí você não consegue atribuir essa dor de cabeça a outro transtorno. Qual que é a ideia disso? É afastar cefaleia secundária, ok? Então tem que ter o critério A, mais que 5 crises, o critério B, duração de 4 a 72 horas, 2 critérios C, localização unilateral, caráter pulsátil, intensidade moderada grave, atividade física agrava a doença, 1 critério D, náusea ou vômitos, fonofobia e fotofobia. Elas andam juntas, tá? E não atribuída a outro transtorno. É assim que você fecha o diagnóstico para enxaqueca. Muito bem. E você pode ter a migrânia acompanhada de aura. Já entregando aqui, mas no nosso segundo caso, nós vimos exatamente a cefaleia migranosa com aura. Ela se queixava antes da dor de cabeça de umas bolas, de umas luzes no olho, né? Na visão, no seu campo visual, e isso é a aura enxaquecosa. O que é essa aura? Na verdade, você tem, hoje em dia nós entendemos como um fenômeno alastrante cortical, né? De velocidade lenta, disseminação lenta, mas ocorrem esses sintomas geralmente antes da cefaleia ou associada à cefaleia. A duração é entre 5 e 60 minutos e logo depois você tem a dor de cabeça. Então existem os sintomas visuais positivos, são os escotomas cintilantes ou algumas formas complexas que aparecem, né? Algumas estrelas e outras mais elaboradas. Você pode ter os sintomas visuais negativos. Nós também vimos que aquela paciente do segundo caso, ela tinha esses sintomas positivos e tinha sintomas negativos. Ela tinha uma perda da visão lateral antes da dor de cabeça. O mais comum é que se tenha sintomas visuais, auras visuais, mas é possível que haja também sintomas sensitivos, tanto positivos, né? Por exemplo, uma hiperestesia, ou negativos, uma dormência, uma diminuição da sensibilidade, uma hipoestesia. Raramente a aura pode se manifestar com afasias, uma alteração da linguagem, tá? Então fiquem atentos a essa condição. O tratamento que nós vamos ver logo mais, ele obedece às mesmas regras da cefaleia migranosa sem aura. O grande ponto aqui é que você identifica já o quadro de dor na hora da aura, tá? Você entende como crise migranosa já no momento da aura. Então, você está autorizado a usar o medicamento quando o paciente começa a aura, mesmo sem dor. Essa é a ideia, tá bom? Muito bem, diante de um caso de migrânia ou enxaqueca, vamos dizer que você peça o exame de imagem, né? Uma tomografia de crânio ou uma ressonância magnética de crânio. Que lesões você espera encontrar? O que você acha? Pense um pouco aí. Tomografia de crânio, ressonância de crânio, normais, tá? O exame de imagem, ele serve para excluir outras causas. Você não espera que ele venha alterado. Ele apenas exclui outras causas. Ele deve vir normal num caso de migrânia. E como é que se trata a migrânia, né? Nós basicamente usamos algumas formas de tratamento para a crise aguda, como tratamento abortivo, e também para o tratamento profilático. Diante de um paciente que chega com enxaqueca no pronto-socorro, o que você vai fazer? Vai usar um anti-inflamatório, né? Comumente nós usamos o cetoprofeno,
injetável, tá? Isso em regime hospitalar. E você vai usar um triptano, né? Seja um triptano oral ou o sumatriptano de 6 mg subcutâneo. Você vai ter uma excelente resposta na dor. Dipirona, você pode usar no pronto-socorro? Pode. Na prática clínica, a gente usa, né? Existem muitos pronto-socorros que não têm triptanos. E você vai ter que lançar a mão, então, do anti-inflamatório, em boa parte dos serviços cetoprofeno, mas você pode usar outros tipos, tá? E a dipirona, 1 grama, tá bom, pessoal? Então, são 2 ampolas EV. Eu posso usar tramal? O pessoal usa muito por aí. Tramal está indicado? Está contraindicado na enxaqueca migranosa. Eu posso usar morfina, né? Tá com muita dor, já fiz tramal, já fiz morfina. Tá correto isso? Está errado. Não se usa morfina na enxaqueca, né? Na cefaleia migranosa. Se você usar, não diga que foi meu aluno. Mas, brincadeiras à parte, não se usa opioides na enxaqueca. Por quê? Porque ali na região dos gânglios trigeminais, do gânglio trigeminal, né, você não tem receptores eficazes para opioide, não tem muitos receptores opiáceos. Então seriam contrassensos a opioide na enxaqueca. Se usa no pronto-socorro o anti-inflamatório, os triptanos, e você pode fazer uso da dipirona. Corticoide, dexametasona, também pode ser usado, não como abortivo da crise, mas se aquela dor de cabeça está prolongada, você pode usar o corticoide no pensamento dela não se prolongar mais, tá? E você tem alguma resposta, não como abortivo da crise, mas naquela perpetuação da dor. Então, basicamente, é isso que a gente usa no pronto-socorro, tá? Anti-inflamatório, triptano, você pode usar a dipirona, em casos selecionados a dexametasona e também a clorpromazina pode ser usada, ok? Mas na grande maioria das vezes, esse esquema com analgesia, ele é eficaz. Posso usar um antiemético? Você deve usar o antiemético, seja a metoclopramida, seja o Dramin, seja a bromoprida, em caso de vômitos ou enjoos, tá? Então você deve usar sim o antiemético no tratamento na emergência. Perfeito. E em casa, o princípio é o mesmo. Se a pessoa não estiver vomitando, se ela tiver uma dor moderada em casa, você vai usar como abortivo um anti-inflamatório com triptano. Pode usar a dipirona? Pode, mas geralmente nós não usamos tanto a dipirona porque a pessoa já abusa da dipirona no dia a dia. Então a resposta não será mais eficaz. Nós não usamos o mesmo medicamento que ela faz abuso, tá? Nós vamos usar, na maioria das vezes, mesmo em casa, um anti-inflamatório, né, com um triptano. E qual? Você pode escolher, pode ser o ibuprofeno, pode ser o cetorolaco, que é o Toragesic, né? Estou fazendo propaganda aqui de graça para o laboratório. O naproxeno, você pode escolher o diclofenaco, né? Você escolhe aí um anti-inflamatório e associa, seja o naratriptano, né? O que é o Naramig, o nome comercial, 2,5 mg, pode fazer 2 vezes ao dia. O sumatriptano, né? Que é o Sumax. Hoje em dia você tem associações de anti-inflamatórios com triptanos no mesmo comprimido. Então você pode fazer uso desse tipo de medicamento na crise aguda, tá? E o tratamento profilático? Quando você vai usar? Vou colocar aqui o meu caso. Eu tenho dor de cabeça esporádica, uma vez no mês, às vezes tem mês que eu não tenho dor. Isso vai estar relacionado às atividades do dia a dia. Por exemplo, se eu preciso ficar acordado até mais tarde, preparando aula para turma de medicina, é muito possível que eu tenha dor no outro dia. Mas então assim, tem muito a ver com as atividades de vida diária, tá? Privação no sono, as questões alimentares.
E você vai usar o tratamento medicamentoso profilático quando geralmente se tem 3, 4 episódios de dor, né, naquele mês, ou mesmo se for uma dor mais leve, mas se ela for extremamente incapacitante, você acaba usando os profiláticos. Então é preciso você ser muito particular, avaliar de paciente para paciente, de tal forma fazer a melhor escolha. E quais as armas que você tem? A principal arma que nós temos diz respeito ao tricíclico, né? Aos antidepressivos tricíclicos. O medicamento mais estudado é a amitriptilina. Então você pode fazer uso da amitriptilina, né, de 25 mg, um comprimido à noite. Às vezes vai começar um pouco mais devagar, com 10 mg, pelos efeitos colaterais, né? Sonolência, constipação, as conjuntivas ficam, as mucosas, melhor dizendo, ficam mais secas, né? A boca fica seca, o olho fica seco. E por isso, comumente a gente entra com uma dose mais baixa de tricíclico e depois você vai aumentando à medida que o paciente tolera e se as crises ainda persistirem, tá? Eu, na minha prática clínica, uso mais a nortriptilina. Embora você tenha menos estudos, porém é da mesma classe de medicamentos com uma gama menor de efeitos colaterais, tá? E funciona muito bem para enxaqueca. Você pode usar também beta-bloqueador, notadamente o propranolol, tá? Eu posso fazer amitriptilina ou nortriptilina junto com o propranolol para não errar? Não faça isso, não faça isso. É muito comum o pessoal colocar ali, tá com enxaqueca, então vou te passar um topiramato, vou te passar a amitriptilina, vou te passar o propranolol e vou te passar a flunarizina. Você manipula tudo isso daí e começa a tomar. Vai melhorar a dor de cabeça do paciente? É possível que melhore, você deu um monte de remédio para ele, mas isso não tem indicação, isso não é correto fazer. Vai contra os princípios médicos. Geralmente você faz o quê? Você começa com um medicamento, o paciente tolerou esse medicamento, você vai aumentar a dose, né? Até resolver o problema. Se você está em dose plena e ele não melhorou, aí sim você acrescenta uma segunda opção. Mas não faça de forma corriqueira na prática clínica, tá? Na grande maioria das vezes você vai ter sucesso com uma classe de medicamento apenas. Então os mais estudados, né? Os tricíclicos, amitriptilina, nortriptilina, os beta-bloqueadores, propranolol, atenolol, eles têm um bom efeito na dor de cabeça crônica, na dor de cabeça migranosa, melhor dizendo. E você pode usar alguns anticonvulsivantes também, né? Que agem ali estabilizando a membrana neuronal, agem em níveis de canais iônicos. Na verdade, não se sabe exatamente como esses medicamentos agem no controle da dor, certo? Mas a ideia é que eles fazem um equilíbrio ali, deixam menos sensíveis esses neurônios nociceptivos, tá ok? Esses receptores nociceptivos. Então você pode usar como anticonvulsivante uma classe de medicamentos, o ácido valproico, o topiramato, são os mais usados na prática clínica, né? E sempre partindo do princípio da menor dose terapêutica, né? E se precisar você vai aumentando com o passar do tempo. Pode usar também bloqueadores dos canais de cálcio, né? Um antilabiríntico conhecido, a flunarizina, também pode ser usado como tratamento profilático da enxaqueca. Então nós temos um bom arsenal terapêutico, tá? Porém, é fundamental nós abordarmos o modo de vida da pessoa. A enxaqueca é uma doença geralmente de adulto jovem, né? E você precisa entender que existem alguns gatilhos para a dor. Nós já entendemos hoje, já sabemos que alteração no sono pode causar dor. Então, se o indivíduo ele não tem horários para dormir, isso modifica a química cerebral e acaba sendo um gatilho para a dor. É como se o neurônio ficasse mais sensível, entre aspas, mais irritado, né? Então, você sempre vai orientar para que o doente tenha um horário específico, uma rotina para dormir e para acordar.
Se ele dormir pouco, a tendência é que tenha dor. Se ele dormir demais, também vai ter dor, tá? A ideia é ter rotina. O jejum prolongado também está associado ao gatilho de dor de cabeça, né, de enxaqueca. Alguns alimentos, sabidamente, têm associação com a cefaleia. Lá estão a cafeína, né, com café, com Coca-Cola, o chocolate. Ali estão os queijos amarelos. Então, provavelmente, esse corante amarelo tem ligação com a dor de cabeça. O suco de uva, né, o vinho tinto também. Então, algumas situações. Existem alimentos que vão causar dor de cabeça em determinado paciente, mas não está aí na lista que eu mencionei a vocês. Tem pessoas que só de provarem o presunto tem dor de cabeça, né? Então é preciso identificar alguns fatores que causam enxaqueca, migrânia naquela pessoa e ela deve evitar isso na sua vida, né? Ou diminuir bastante, tá bom? Então é isso, tratamento das crises agudas, anti-inflamatório, triptano, você pode usar a dipirona de 1 grama. Em casos mais difíceis, usa a dexametasona não como abortivo, mas para evitar aquela perpetuação da dor. E também pode usar a clorpromazina em casos mais refratários. Como profilático, os tricíclicos, amitriptilina e nortriptilina, beta-bloqueador, marcadamente o propranolol. E aí você tem os anticonvulsivantes, ácido valproico, topiramato. Já existem pessoas usando gabapentina, pregabalina, né? E com bloqueador de canal de cálcio, notadamente a flunarizina aqui na enxaqueca. Não esqueçam dos hábitos de vida, perfeito? Muito bem, então passamos da enxaqueca, né, da cefaleia migranosa, e vamos para a cefaleia tensional. A cefaleia tensional, pessoal, é a forma mais comum de cefaleia. Por que que ela não chega para você no pronto-socorro de forma comum, de forma frequente? Porque o paciente toma um analgésico e melhora. É uma dor de fraca intensidade que vai também para uma moderada intensidade. Mas raramente você tem casos graves de cefaleia tensional. É por isso que a migrânia que chega para você, que ela é moderada e intensa. E a cefaleia tensional, como na maioria das vezes ela é leve, podendo chegar a moderada, o paciente toma um remédio e resolve. A prevalência, a depender dos estudos, varia de 35% a 78% nos adultos e elas raramente são graves. Como a gente faz o diagnóstico, então, da cefaleia tensional? Critério A, pelo menos 10 crises. Vamos relembrar da enxaqueca, da migrânia? 5 crises, pelo menos, né? Critério B, duração de 30 minutos a 7 dias. Então, veja, é bem variável isso daí. Lá na migrânia, de 4 a 72 horas, né? Os critérios C, também é preciso preencher 2 critérios C. Localização na tensional bilateral, como era na migrânia, unilateral. Aqui na cefaleia tensional, o caráter é em pressão, né? Em aperto, como era na migrânia, pulsátil. Intensidade leve a moderada, lá na migrânia, moderada a grave. O último critério C, não é agravada pela atividade física. Na migrânia, é agravada pela atividade física. Critérios D, você vai ter um desses, ou fonofobia, ou fotofobia, ou náusea leve, que não chama tanto a atenção. Vocês lembram do caso 1, que a pessoa tinha uma fonofobia? Então, já entregando aqui, é uma característica que pode também estar presente na cefaleia tensional. Não é exclusividade da migrânia. E o critério E, quando você não atribui a outro transtorno. Por que é importante você saber esses critérios? Para dar o diagnóstico, obviamente, mas para você perguntar. Nem sempre o paciente vai falar para ti. Então você pergunta, amigão, a senhora tem dor de cabeça
que te atrapalha na atividade física, quando a senhora faz atividade física, piora. Quando a dor de cabeça vem, o que a senhora faz? A senhora consegue manter suas atividades ou a senhora vai para o quarto? Ah, vai para o quarto? Ok. A luz fica acesa ou apagada? Senhora, o barulho, a conversa te incomoda em vigência de dor ou não? Sabe? Então você vai dirigindo a tua anamnese a partir dos sintomas. Como é o tratamento das crises agudas? Aqui geralmente um anti-inflamatório, um analgésico comum, tá? Sem maiores problemas. E o tratamento profilático, são raros os casos que nós vamos precisar de tratamento profilático, mas aqui marcadamente os tricíclicos, tá? A amitriptilina, a nortriptilina são boas opções para a terapêutica profilática da cefaleia tensional, principalmente quando existe uma tendência à cronificação, né? O que é essa cronificação? É dor por mais de 15 dias num período de 3 meses, tá? Então, isso é cefaleia crônica. Cefaleia que tem mais de 15 dias, né? Num período maior que 3 meses, ok? Muito bem, então a cefaleia tensional vocês também vão se deparar no dia a dia, mas com menos frequência que as cefaleias migranosas. Feche aí a gavetinha da cefaleia tensional, né? Feche aí a gavetinha da cefaleia migranosa e agora abra uma outra gaveta cerebral. Nós vamos falar sobre as cefaleias autonômicas trigeminais, né? Ou trigêmino-autonômicas, tá? A principal delas é a cefaleia em salvas, conhecida também como a cefaleia do suicídio. Existem relatos de tentativa de suicídio em vigência desse tipo de dor de cabeça. A cefaleia em salvas, pessoal, é a mais dolorosa cefaleia primária. Então, é uma dor lancinante, o pessoal fica inquieto. E veja, na migrânia, na enxaqueca, quando a pessoa está com dor, qual é a tendência? Ela vai querer ficar quietinha. Vai ali para o quarto, né? Apaga a luz, põe aquela máscara no olho, não quer barulho, tudo quietinho e ela quietinha lá no quarto escuro. Aqui não, a dor é tamanha que ele não consegue parar quieto. Ele sai, ele geme de dor, ele não consegue parar quieto. Essa é uma diferenciação importante da migrânia, né? A intensidade é extremamente dolorosa, a intensidade da dor. Ainda bem que não é tão frequente assim, né? A prevalência é de 0,1%. Você tem ali 15 casos por 100 mil pessoas. Diferentemente da enxaqueca, aqui nós temos uma prevalência maior em homens do que mulher. 4 a 5 homens para cada mulher, tá? Com certeza nós temos também um fator genético. Então veja, um aumento do risco em 14 a 39 vezes em familiares de primeiro grau. E existe alguma associação com o tabaco. Mas é uma dor de cabeça terrível, né? É uma das piores dores que o ser humano pode suportar. Tem vários relatos de perda de consciência em vigência dessa dor. Como eu mencionei, tentativa de suicídio, a pessoa bate a cabeça na parede, é um desespero completo, tá? Eu tenho no consultório alguns pacientes que fazem uso da terapêutica específica por conta do diagnóstico de cefaleia em salvas. A patogênese aqui ainda há muito que se progredir, mas existe, né, em estudos neurofuncionais a ativação do hipotálamo, mais especificamente da porção posterior do hipotálamo e depois disso a ativação também das vias trigeminais, tá? Dos neurônios sensitivos trigeminais, perfeito? Qual o critério diagnóstico, né? Que critérios, melhor dizendo, nós temos para fazer o diagnóstico? Pelo menos 5 crises, esse é o critério A. Olha só que interessante, critério B.
dor forte e muito forte, unilateral, orbitária e supraorbitária ou temporal, durando de 15 a 180 minutos, se não tratada. Então, é uma dor, pessoal, de um lado só e geralmente fica sempre desse lado, tá? Na migrânia, você pode ter uma alternância do local, né? Na migrânia, você tem uma dor unilateral, mas fica mais de um lado, mas eventualmente pode ir para o outro lado. Aqui não, é de um lado só, sempre, 100% das vezes, tá? Então, você tem uma dor forte, excruciante, né? Orbitária, supraorbitária, temporal, que dura ali de 15 minutos a 3 horas. E essa dor é acompanhada de sintomas autonômicos, né? Miose, vou seguir a sequência aqui. Você pode ter hiperemia conjuntival ou lacrimejamento do mesmo lado, não é do lado oposto, é do mesmo lado. Você pode ter congestão nasal, então fica com o nariz trancado do mesmo lado da dor, ou rinorreia do mesmo lado da dor. Edema palpebral do mesmo lado, pode haver sudorese frontal e facial do mesmo lado. Olha só, miose, pitose, né? Imaginem o doente na vigência do primeiro episódio, uma dor excruciante, com miose e pitose, o que você vai pensar? Ah, não, E aí depois ele melhora, depois de 1h30, mas o que você vai fazer? Não, melhorou, beleza, pode ir embora para casa? Não. Obrigatoriamente você precisa pensar em hemorragia subaracnoide no primeiro episódio. Pior dor da vida, e ainda se tiver um sintoma autonômico ali, se tiver, por exemplo, uma miose, uma pitose, puxa, será que tem algum acometimento de par craniano, né? Então, é como uma síndrome de Horner bilateral. Na hemorragia subaracnoide, só um adendo aqui, você pode ter miose, mas geralmente você tem midríase por paralisia completa do terceiro... Aliás, você pode ter pitose, né? E midríase por acometimento do terceiro par craniano, do oculomotor. Aqui é mais uma síndrome de Horner, né? Uma pitose, mas não midríase, mas sim uma miose no lado afetado. E como eu mencionei a vocês, a sensação de inquietude ou agitação, tá? Então, basicamente, para fazer o diagnóstico de cefaleia em salvas, você precisa ter uma dor excruciante, unilateral e acompanhada desses sintomas aí trigêmino-autonômicos, tá ok? Como é que trata isso? Como é que é o tratamento abortivo? Aqui você não vai fazer anti-inflamatório e analgésico. Por quê? Por via oral. Já que ele vai tomar, a dor é de curta duração, ela dura de 15 minutos a 3 horas no máximo, né? Em boa parte das vezes, o paciente ali, antes de 1 hora, ele tem a remissão da dor, graças a Deus, né? Mas até o remédio fazer o efeito, a dor principal já passou, né? A agonia e aquela intensidade excruciante, o remédio não vai conseguir resolver. Porém, você pode lançar a mão aqui do triptano subcutâneo, né? O sumatriptano subcutâneo, 6 mg, ele tem uma resposta mais rápida, e principalmente do oxigênio. Então, você vai tratar essa dor com oxigênio. Não é oxigênio 3 litros por minuto, não. É em alto fluxo, 15 litros por minuto, 12 a 15 litros por minuto. Em máscara, né? Então, o paciente, a postura que deve ser é ele inclinado para frente, com uma máscara e fazendo a inspiração, né, profunda e, consequentemente, a expiração. Mas é corpo inclinado e inspirando profundamente. É assim que você vai tratar o paciente, oxigênio a 15 litros por minuto, tá? Alto fluxo. Após 10 minutos, o paciente vai ter a remissão da dor ou alívio importante da dor. Tem como fazer o tratamento profilático? Tem. Basicamente se usa o verapamil, tá?
Porém, pessoal, na prática clínica, o verapamil precisa ser usado em doses altas. Aí você pode ter hipotensão, arritmias e alguns problemas importantes com o seu uso. É muito comum, na prática clínica, o paciente ter o seu próprio cilindro de oxigênio. E ele carrega isso. Tem pacientes que têm o seu cilindro no trabalho, né, no seu escritório, que tem em casa, que tem dentro do carro. Por quê? Hora que acontecer a crise, ele liga aquele oxigênio em alto fluxo, inspira ali, né, respira aquele oxigênio e a sua dor é aliviada, né? Eu creio, na minha opinião, é mais vantajoso até do que lidar com os efeitos colaterais dos medicamentos profiláticos, né? E além disso, quando a resposta ao oxigênio ela é satisfatória, isso acontece na grande maioria dos pacientes, vale a pena se precaver com esse tipo de atitude, de ação. Mas imaginem, se você não tem o oxigênio contigo, começa a tua dor, você vai para o hospital? Quanto tempo demora para fazer a tua fichinha no hospital? Demora, né? Você vai estar lá sofrendo de dor. E até o pessoal entender que precisa de oxigênio, né? Até você entrar na sala de emergência, é custoso isso. Por isso, um bom diagnóstico, uma boa orientação deve ser dada para que esse paciente não sofra tanto, tá? A cefaleia em salvas, trigêmino-autonômicas. Porém, não se esqueçam, você só faz esse diagnóstico após o exame de imagem. Obrigatoriamente precisa do exame de imagem para excluir sangramento ou uma cefaleia secundária. Por quê? Porque é a pior dor da vida. E se o paciente não conhece que tem essa dor, quando é o primeiro episódio e não foi investigado, você precisa lançar a mão do seu arsenal diagnóstico, tá ok? Perfeito? Cefaleia em salvas. Vamos continuar nossa saga aqui nas cefaleias trigêmino-autonômicas, agora para hemicrânia paroxística. É muito parecida com a cefaleia em salvas. E por que eu trouxe elas para você? Basicamente, pessoal, vocês têm que saber, né, de cor e salteado: migrânia, cefaleia tensional, cefaleia em salvas. Aqui é um plus, tá? Que é muito bom vocês adquirirem conhecimento, mas principalmente daquelas três que eu mencionei a vocês como cefaleias primárias. A hemicrânia paroxística, você precisa, para fechar o diagnóstico, de pelo menos 20 crises. Critério B, também, da mesma forma que a em salvas, é uma dor muito forte, unilateral, orbitária, supraorbitária ou temporal, durando de 2 a 30 minutos se não tratado. Então é uma dor mais fugaz do que a cefaleia em salvas, né? Ela não demora tanto, mas o estrago é grande da mesma forma que lá. Também tem sintomas autonômicos associados. Critério C, hiperemia conjuntival e ou lacrimejamento do mesmo lado, fixem nisso, do mesmo lado da dor, congestão nasal ou rinorreia do mesmo lado, edema palpebral do mesmo lado, sudorese frontal e facial do mesmo lado da dor, miose ou pitose do mesmo lado, tá? Muito parecida com a outra. Critério D, superior a 5 crises por dia em mais da metade do tempo. E fixem agora no critério E. As crises são completamente evitadas por doses terapêuticas de indometacina, que é um anti-inflamatório. Por que é importante trazer a hemicrânia paroxística? Você vai fazer o teste terapêutico com indometacina e em 100% das vezes vai ter uma boa resposta, tá? As crises são completamente evitadas com doses terapêuticas de indometacina. E obviamente você vai fazer o exame de imagem, já que é uma dor excruciante, tá? O critério D é algo novo, né? Você tem mais de 5 crises por dia em mais da metade do tempo. Tá ok? Mas o ponto-chave aqui é essa boa resposta à indometacina. Hemicrânia paroxística. A hemicrânia contínua, um outro tipo de cefaleia trigêmino-autonômica. Aqui, pessoal,
Parece muito com a hemicrânia paroxística, mas não é um período de remissão da dor longe do tratamento, tá? Se você não trata, sempre vai ter dor. Você vai ter a crise e depois a dor ela não termina. Ela melhora, mas continua ali uma dor basal, tá? Critério A, cefaleia por mais de 3 meses. Imagina, sofrendo dor por mais de 3 meses. Critérios B, todas as características seguintes. Dor unilateral, não tem mudança de lado, então ela é sempre de um lado só. Diária e contínua, sem intervalos livres de dor, tá? Intensidade moderada, porém com exacerbações para a dor intensa. Então a crise é dor intensa, mas a intensidade fora da crise, ela é suportável, ela é moderada. Critério C, também acompanhada de sintomas autonômicos. E critério D, da mesma forma que a hemicrânia paroxística, você também tem a remissão com as doses terapêuticas de indometacina, ok? Perfeito? Então, por isso que eu trouxe essas duas aqui, porque o tratamento vai ajudar bastante o paciente. Na cefaleia em salvas, oxigênio. Na hemicrânia paroxística e na hemicrânia contínua, que se parecem muito com a cefaleia em salvas, indometacina. Perfeito? Maravilha. Aqui nós temos a síndrome SANCT, né? Que são dores de cabeça mais fulgazes, né? Uma dor que pega bastante o território de nervo trigêmeo também, né? Tem ataques neuralgiformes, não posso errar aqui no falar, né? E vem associada com injeção conjuntival e lacrimejamento, tá? Quando você tem essa dor excruciante, uma dor neuralgiforme com injeção conjuntival e lacrimejamento, síndrome SANCT. Quando você tem ou injeção conjuntival ou lacrimejamento, síndrome SUNA, é assim que a gente nomeia, tá? Quais os critérios diagnósticos? Pelo menos 20 crises. Critérios B, unilateral, orbitária, supraorbitária, temporal, empontada ou pulsátil, então entra no diagnóstico diferencial da neuralgia do trigêmeo, tá? Então uma dor fugaz, 5 segundos a 4 minutos. O grande ponto é que ela vem várias vezes ao dia. Olha só o critério C. Acompanha, então, de hiperemia conjuntival e lacrimejamento, a síndrome SANCT, né? Se você tiver um ou outro, a gente usa o termo síndrome SUNA, talvez sejam a mesma doença, tá? Mas a classificação internacional de cefaleias nomeia assim. Critério D. 3 a 200 episódios por dia, né? Você pode falar, Pro Ellison, é tranquilo, 5 segundos eu aguento, né? Até 4 minutos eu aguento, tá? Mas mais de uma centena por dia, faz a conta. Vê quanto tempo de dor excruciante você vai ter. E ela não é atribuída a outro transtorno. Por que é importante aqui? Porque esse tipo de dor, ele vai estar associado a tumores de hipófise e de fossa posterior. Por isso o exame de imagem é mandatório. Existe a tentativa de profilaxia, né, com uma boa resposta, até com bons resultados, com gabapentina, com pregabalina, com lamotrigina e topiramato. Mas lembrar que aqui, síndrome SANCT, síndrome SUNA, você tem uma dor de cabeça parecida com a dor de cabeça da neuralgia do trigêmeo, porém você vai ter nesse tipo de dor injeção conjuntival e lacrimejamento e uma associação com tumor de hipófise e fossa posterior, tá bom? Fiquem atentos a isso. Aqui a neuralgia do trigêmeo. Nós temos uma dor bastante aguda que incapacita a pessoa. E na neuralgia do trigêmeo eu tenho um caso clássico, né? Uma paciente minha clássica, minha sogra. Vocês acreditam? A minha sogra tem neuralgia do trigêmeo. Inclusive, foi o doutor que vos fala que fez o diagnóstico, né?
que indicou a neurocirurgia e ela fez a ablação por radiofrequência, né, do gânglio trigeminal, né, do núcleo trigeminal. Ficou um tempo sem dor, né? As dores voltaram com menor frequência e ela está bem compensada com uma dose de carbamazepina associada à gabapentina, tá? Agora a gente consegue controlar a dor da minha sogra, né? Mas houve um momento que essa dor era lancinante, mesmo com doses altas do medicamento, ela não tinha boa resposta. Mas o que é essa tal neuralgia do trigêmeo? Você tem os critérios A para fechar o diagnóstico, né? Crises paroxísticas de dor que duram de uma fração de segundos a 2 minutos, afetando uma ou mais divisões do nervo trigêmeo. Então, basicamente, o trigêmeo ele tem o seu núcleo e tem 3 divisões, né? A V1, V2 e V3. Principalmente V2 e V3 é que são mais acometidos, o V1 não. Quando acomete V1, é comum o paciente ir ao oftalmologista, né, por uma dor ocular, mas no acometimento de V2 e V3, os pacientes procuram um dentista e vão arrancando os dentes, né, achando que é um problema dentário ali. Então são crises de dor, é um choque, né, uma palavra-chave é um choque, é um raio. Comumente eles falam isso. E paroxístico, mas que afeta demais. Por quê? Porque essa dor ela é desencadeada pelo toque, né? Vai escovar o cabelo, começa a ter dor. Escova o dente, vai ter dor. Você vai comer, vai ter dor. Então o que o paciente faz? Para não ter dor, ele faz um malabarismo, por exemplo, para escovar o dente. Para não ter dor, ele não come. Então o paciente começa a emagrecer. E realmente é um transtorno. Se vocês virem uma crise de neuralgia do trigêmeo, isso fica marcado. Da mesma forma que a cefaleia em salvas. É uma dor que o paciente ele geme, ele urra de dor, tamanha a sua intensidade. Critérios B. A dor tem pelo menos uma das seguintes características. Então, ali, intensa, aguda, superficial em pontadas. Desencadeada por fatores ou áreas de gatilho, como eu falei, escovar o dente, pentear o cabelo, movimento da cabeça. C. Crises estereotipadas para cada paciente, né? Então o paciente ele vai fazer um trejeito, né? Ele vai descrever de uma forma talvez diferente, mas o ponto-chave ali é a palavra raio ou choque. Critério D, não há evidência de nenhum déficit focal, né, nenhum déficit neurológico. Critério E, quando você não atribui a outro transtorno neurológico ou uma cefaleia secundária. Então aqui mostrando, né, os ramos de inervação do nervo trigêmeo, mais comumente afetados usamos V2 e V3. E o tratamento farmacológico, pessoal, nós usamos muitos anticonvulsivantes, né? Lançamos mão da carbamazepina, onde você tem os melhores resultados nos estudos. Você pode associar a carbamazepina a outros medicamentos, né? Habitualmente, a pregabalina, lamotrigina, gabapentina, o topiramato, tá? Se usa também a duloxetina ou os antidepressivos tricíclicos, tudo isso na forma de tentar conter essa dor, né? Estabilizar a membrana do neurônio, né? Através desses medicamentos, tá? Em casos refratários, você lança a mão do tratamento neurocirúrgico. Você tem algumas opções aqui, eu não vou entrar nos detalhes, mas tanto uma cirurgia menos invasiva, como a que eu indiquei para minha sogra, né? Uma ablação por radiofrequência. Em alguns casos, você pode ter uma alça vascular comprimindo o nervo trigêmeo e causando a neuralgia. E aí você tem que fazer essa descompressão neurocirúrgica, tá? E você pode ter maneiras mais invasivas de abordar o nervo, né? Mas que eu não vou entrar nos detalhes, porque diz respeito mais à técnica neurocirúrgica, tá bom? Mas o fato é que a neuralgia do trigêmeo ela é incapacitante, ela acontece várias vezes
no mesmo dia, dezenas de vezes, em alguns casos mais do que isso, centenas de vezes até. E existem os pontos gatilho, as palavras-chave raio, choque, e o tratamento se dá com anticonvulsivantes na maioria das vezes, notadamente a carbamazepina. Obviamente você vai poder usar anti-inflamatório, analgésico, mas notadamente se usa carbamazepina para o controle da dor, tá? Associado ou não a outros medicamentos. Perfeito? Muito bem! Agora você pode dar uma relaxada, né? Nós fechamos os capítulos aqui. Migrânia, cefaleia tensional, cefaleia em salvas, né? E as outras cefaleia trigêmino-autonômicas. E falamos também da neuralgia do trigêmino, cefaleias primárias. Agora nós vamos abordar as cefaleias secundárias. Eu vou um pouco mais rápido aqui, mas é importante nós acendermos aí o alerta para as cefaleias secundárias, tá? Começar com uma dor de cabeça que é comum em nosso meio, a cefaleia por abuso de analgésicos. Olha só, pessoal que está acostumado a usar paracetamol, lisador, neosaldina e outros medicamentos analgésicos da vida por conta própria, acabam perpetuando a dor, né? E o tratamento se torna muito mais difícil e complexo caso isso aconteça. Como você faz o diagnóstico da cefaleia por abuso de analgésicos? Critério A. É uma cefaleia presente por tempo maior ou igual a 15 dias, né, dentro de um mês, com as seguintes características. Bilateral, em pressão ou aperto, não é pulsátil, então parece muito a cefaleia tensional, né? Intensidade fraca a moderada. Olha só o critério B, que é fundamental. Ingestão de analgésico simples em tempo maior ou igual a 15 dias por mês, por mais que 3 meses. Veja, quando uma pessoa usa com grande frequência o analgésico para conter sua dor, existe uma grande chance dela se deparar com a cefaleia por abuso de analgésicos. Aqui, notadamente, um tempo maior que 15 dias por mais que 3 meses. Porém, algumas pessoas, quando ela faz uso de 3 vezes por semana, ali 9, 10 dias por mês, de forma ininterrupta, né? Você vai ter também as características clínicas da cefaleia por abuso de analgésicos, tá? Critério C, é uma dor de cabeça que apareceu ou piorou depois que o uso excessivo de analgésicos aconteceu. E o critério D, essa dor de cabeça ela desaparece ou ela reassume o seu padrão prévio depois de 2 meses, né, ou um pouco mais, mas para o critério 2 meses após a interrupção desses analgésicos, tá? Nesse caso, pessoal, na cefaleia por abuso de analgésicos, o tratamento é cortar os analgésicos, tá? Você pode lançar mão de corticoide nesse período de desmame dos analgésicos, tá? Geralmente nós usamos na prática clínica o corticoide em alta dose. Faz um ciclo ali de 10 dias de corticoterapia em alta dose e depois para ajudar a pessoa a manter-se livre da dor naqueles primeiros dias e longe dos analgésicos, tá? Alguns red flags importantes, pensando em cefaleias secundárias. Então, vimos a dor de cabeça por abuso de analgésicos. Muitas vezes, essa dor de cabeça por abuso de analgésicos vai estar associada à migrânia, vai estar associada à cefaleia tensional e você precisa convencer a pessoa a diminuir a ingesta de analgesia. Ela vai precisar ser convencida. E no início do tratamento, principalmente nas enxaquecas, nas cefaleias migranosas, quando você precisa interromper a analgesia e o medicamento profilático ele demora um tempo, né? Ali alguns dias ou poucas semanas, para fazer o efeito que nós queremos, o paciente vai precisar ter uma certa disciplina até que se veja livre da dor, tá? Enfim, vamos para os red flags aí das principais cefaleias secundárias. Quando pensar em neoplasia cerebral? Ora, quando existe um aumento da frequência e intensidade da dor, quando essa dor
ela acomete o doente depois dos 50 anos, sinal de alerta para neoplasia. Diante de um imunocomprometido, né? Também pode haver o surgimento, o aparecimento da dor de cabeça, né? Da neoplasia, melhor dizendo. E quando você tem sinais de hipertensão intracraniana, então é uma dor progressiva. E com o passar do tempo, essa dor vai aumentando em frequência e com aumento tumoral, existe um aumento da pressão intracraniana. Então, cefaleia, vômitos, né? Pode ter uma alteração do nível de consciência, faz um fundo de olho, pode ter um edema de papila. Então, alerta, né? Sinal vermelho. Cefaleia secundária, nós devemos pensar. Tem que fazer o exame de imagem com urgência. Red flags para meningites. Isso daí vocês já, a essa altura, já devem saber, né? Febre, vômitos associados aos sinais meníngeos e podendo ou não ter alguma alteração do nível de consciência. Nós vamos ter uma aula específica das infecções do sistema nervoso central, onde nós vamos nos ater mais a esse tema. Mas lembra, ó, febre, vômito associado a sinais meníngeos, isso é meningite, até prova em contrário. Precisa fazer o exame de imagem, né? Para verificar questões relacionadas à hipertensão intracraniana, fazer a punção lombar para estudar o líquor e iniciar o tratamento, tá? Antes mesmo do resultado da punção lombar. Maravilha! Hemorragia subaracnoide. Então a HSA, pior dor de cabeça da vida, tá? Associada a sinais meníngeos, visto que o sangue ele é irritante cerebral, né? E pode haver alteração do nível de consciência, pode haver crise convulsiva associada. Então, hemorragia subaracnoide. Pode haver também, pessoal, algum acometimento de par craniano, notadamente acometimento do terceiro par craniano ou do sétimo par, tá? Pior dor de cabeça da vida, obrigatoriamente pedir exame de imagem, já que em mais de 90% dos casos a tomografia te mostra o sangramento nas cisternas e fissuras cerebrais. Hipertensão intracraniana idiopática, às vezes você vai ter dor de cabeça e sinais de hipertensão intracraniana sem nada na imagem, né? O pseudotumor cerebral faz isso. E aí o tratamento se dá com acetazolamida, por exemplo, né? Ou com uma derivação ventrículo ou uma derivação lombo-peritoneal na tentativa de diminuir essa hipertensão intracraniana. Em alguns momentos a gente vai ter uma hipotensão intracraniana causando dor, né? Basicamente é o doente que você faz a punção lombar, tira, coleta líquor para estudar ou faz a anestesia, a hack anestesia para qualquer cirurgia e o paciente começa a ter dor por hipotensão intracraniana. É uma dor geralmente autolimitada, né? Você trata com anti-inflamatório, com analgésico. A remissão se dá geralmente em 7 dias. Caso não haja remissão, você faz o PET, né? Você vai injetar dentro daquele espaço onde você retirou o líquor sangue de forma a normalizar essa pressão intracraniana, tá bom? O anestesista é que faz esse tipo de procedimento. Arterite de células gigantes, geralmente são pacientes mais idosos, né, acima de 55 anos. Pode haver uma associação à polimialgia reumática, né, fadiga, disforia, pode haver febre baixa e perda de peso, né, então uma doença mais crônica ali, abrindo. Claudicação da mandíbula, ele come e começa a ter dor. E o grande ponto é que tem uma resposta imediata ao uso de corticoide em dose terapêutica, tá? Arterite de células gigantes. Idoso, claudicação de mandíbula, pode ter febre e perda de peso, então ficar atento com esses sintomas, ok? Dissecção arterial, eu coloquei aqui associada ao trauma, mas na maioria das vezes não tem associação com nada, é idiopático, né? Em alguns casos, você vai ter uma associação com acidente vascular cerebral. Na verdade, a dissecção arterial pode trazer como consequência, né, um acidente vascular cerebral. Isso ocorre em até 50% das vezes. Pode haver também
algum acometimento de nervo craniano. Também aqui o terceiro par craniano é acometido. Pode haver ptose, pode haver uma anisocoria com aumento da dilatação pupilar e uma diminuição do reflexo fotomotor, tá? Por conta de um AVC de tronco cerebral mesmo, ok? Então, dissecção arterial associada ao trauma, em alguns casos, mas na maioria das vezes você não tem ali uma resposta ao trauma tão clara, melhor dizendo, uma associação tão clara ao trauma, tá? Ok. Existem outros tipos de cefaleia, né? Cefaleia associada ao esforço, cefaleia induzida pela atividade sexual, a cefaleia cardíaca. Só notar que a cefaleia induzida pela atividade sexual e a cefaleia ao esforço, no primeiro episódio, quando o paciente não tem diagnóstico, você deve fazer o exame de imagem. Isso pode ser um rompimento de aneurisma, tá? Então tenha cuidado com isso. Vamos voltar ali aos nossos casos clínicos. Olha lá, o primeiro caso. Agora vocês têm um embasamento teórico. Veja como vai ficar fácil, né? Às vezes poderia haver uma confusão no início da aula, mas agora vocês podem até brigar comigo e me convencerem do diagnóstico se eu der alguma opinião diferente, tá? JMA, 36 anos, feminina bancária. 3 anos com episódios de cefaleia holocraniana. Isso é mais tensional, né? 2 a 3 dias por semana, com duração de algumas horas até 2 dias. Aperto ao redor da cabeça. Aperto, tensional, você já vai linkando ali. Fraca a moderada intensidade, tensional. Não interrompe as atividades da paciente, tensional. Não tem náusea nem fotofobia, porém tem fonofobia. Olha, a fonofobia pode aparecer na migrânia, mas só com fonofobia leva mais a pensar em cefaleia tensional. A cefaleia, na maioria das vezes, inicia no final da manhã, ocorrendo piora no final do dia. Essa é uma característica comum também das cefaleias tensionais, tá? Dor em peso na região da nuca durante os episódios de dor. Usa dipirona, né, em todos os episódios da cefaleia e apresenta melhora. Então, toma um remedinho em casa, melhora. Não tem náusea, não tem vômito. Então, isso aqui agora está muito claro na nossa mente, que é um quadro clássico de cefaleia tensional. Esse caso não vai chegar para você no pronto-socorro. Por quê? Melhorou com antipirona, tá? O nosso segundo caso, ó, 21 anos, feminina, costureira. Há 4 anos iniciou com episódio de cefaleia pulsátil. Opa, pulsátil, migrânia. Frontotemporal direita, então de um lado só, né? Migrânia. Forte intensidade. Aparecimento semanal, até 2 dias, né? Pode durar a dor. Tem náusea e tem vômito. Opa, isso daí parece ser uma migrânia. Durante as crises de dor, precisa de repouso em quarto escuro. Isso aí é o professor bonzinho que entrega o caso clínico para você, né? Então, dor de cabeça com náusea, vômito, pulsátil de um lado só e vai para um quarto escuro, amigão, isso é enxaqueca. Antes do aparecimento da cefaleia, apresenta bolas e riscos coloridos no campo visual, que duram 20 minutos aproximadamente. Isso aqui são as auras visuais. Auras positivas, são os escotomas cintilantes. Lembrem as auras, né? Vem antes da dor, elas precedem a dor ou acompanham a dor e a duração é de 5 a 60 minutos. Outras vezes, tem escurecimento de parte da visão lateral com igual duração, seguindo-se então a cefaleia. Então agora são sintomas negativos, ela perde o campo visual lateral. Então veja, uma paciente que alterna tanto aura positiva visual como aura negativa visual. Com certeza, cefaleia migranosa, enxaqueca, né? Ainda mais com exame físico neurológico normal, não é mesmo? Então vejam esse paciente, né? Aqui é para fechar com chave de ouro, né? Você vai não somente dar o diagnóstico, mas ainda na emergência você vai demonstrar teu conhecimento, né? Diante de um caso aqui de cefaleia em salvas, você vai comentar ali com o teu staff, olha, poderia ser uma hemicrânia paroxística também, né? Porque aí poderíamos dar uma indometacina.
Aí você ficaria esperando a reação do teu staff. Com certeza ele iria te parabenizar, né? Ou mais, poderia ser uma hemicrânia contínua. E aí também, na hemicrânia contínua, sem episódios livres de dor, ele responderia a indometacina. Maravilha! Vamos ver o caso, relembrá-lo? PLM, 40 anos, masculino, né? Motorista, há 5 anos vem apresentando episódios de dor na região frontal e orbital esquerda. Então, bem localizado, já tem 5 anos de dor. Muito forte intensidade, é como uma faca penetrando no olho. Não está escrito aqui, mas você imagina alguém com uma faca penetrando no teu olho. Você não ia gemer? Provavelmente ele geme, né? Não aguento de dor, fica inquieto, quer sair dali. É essa a dor que nós estamos falando. Não melhora com analgésico nem com repouso. Uma que ele não consegue ficar em repouso. A dor é tão forte que ele tem que ficar andando ali para tentar enganar a dor. Tem relato de gente se atirando na frente do carro, né? Soltando a cabeça dentro da parede, né? Contra a parede, melhor dizendo. E é claro que não vai melhorar com analgésico. Olha só, a dor dele é de mais ou menos 1 hora, não chega a isso. Basicamente, esse tipo de dor fica entre 15 minutos e até 3 horas no máximo. Então, quer dizer, o analgésico, na maioria das vezes, não vai ter efeito. Além disso, 15 minutos com dor excruciante é demais. A gente precisa ser mais rápido que isso, né? Juntamente com essa dor vem lacrimejamento, olho vermelho, rinorreia. Às vezes ele acorda com essa dor. Ele apresenta episódios diários, né, por 3 meses, mas ele tem um período de remissão. Isso acontece. Tem pacientes que falam, doutor, em setembro a minha dor esse ano vai começar. Por quê? Porque eu fiquei 2 meses tendo dor no ano passado, eu fiquei setembro e outubro, e eu já estou há 6 anos assim, e eu sei que todo mês de setembro ela vem. A dor em salvas, você fala em salvas, ela tem essa característica. Períodos de dor com uma remissão razoavelmente longa, mas elas voltam, essas dores voltam, tá? Então, o que você vai fazer? Imagine que fosse o primeiro episódio. Esqueça esses 5 anos de dor aí. O que você ia fazer? Eu já estudei, isso aqui é salvas, vão dar oxigênio. Não faça isso! Você precisa afastar a cefaleia secundária. Notadamente aqui, a ruptura de aneurisma, né? Aqui uma HSA precisa ser afastada, que poderia matar o paciente. Agora, claro, se o paciente já tem história, esse paciente vai fazer uso, vai ter benefício, melhor dizendo, com oxigênio em alto fluxo. Postura inclinada para frente, oxigênio em alto fluxo, tá bom? Certo? Então agora você já tem o substrato teórico para poder conversar e se aprofundar no assunto, tá? Eu estou abrindo as cortinas do conhecimento para você. Soa poético isso, né? Mas basicamente é isso. Estou abrindo as cortinas do conhecimento e vocês aí, dependendo do interesse de cada um, se aprofundem ainda mais no assunto, tá? Espero que vocês aproveitem essa aula, né? Que isso faça de vocês acadêmicos melhores, né? E futuros médicos melhores. Vocês vão usar essa aula no dia a dia, tá? Esse tipo de paciente vai aparecer para vocês, então levem a sério, tá bom? Um grande abraço em todos vocês e até a próxima aula. Enquanto durar a pandemia, vamos aí levando esse ensino à distância, tá? Até mais!